E um último teste que a gente vai implementar é lançar um range error se o número recebido por parâmetro for negativo. Por que um range error? Porque entre os vários objetos de erros que o JavaScript tem, o range error é o mais adequado para esse caso porque ele representa um erro em casos onde um valor fora do limite esperado foi passado como argumento. Por exemplo, se a gente vier aqui no console do browser e inserir 5.97 e encadear a invocação do toFixit e passar -1 como argumento, o retorno dessa expressão é um range error que está dizendo que o dígito inserido como argumento deve ser um número entre 0 e 100. Então, a gente pode copiar esse teste do type error, vamos colar ele aqui abaixo, vamos inserir -1 como argumento da invocação da função e vamos mudar o nome desse erro para range error. Se a gente salvar o arquivo e olhar o terminal, a gente vê que o teste já passou. E isso não é o que a gente esperava. A nossa expectativa era que esse teste falhasse. Por que ele passou de primeira? Porque ele é um falso positivo. Olha só, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, só observa o que eu vou te mostrar. Se na nossa implementação do código, antes do return, eu inserir um console.log passando number e salvar, olha o que está acontecendo. Um decremento infinito no number. E vai chegar um momento em que o terminal vai travar e a gente vai ter que pressionar Ctrl C para sair da execução dos testes. Ou seja, esse teste está passando porque a execução da getFactorial recebendo -1 por argumento realmente está lançando um range error. Só que esse range error está sendo lançado devido à execução infinita da getFactorial. Porque como a gente ainda não implementou uma solução para parar a execução da getFactorial quando ela recebe um número negativo como argumento, uma recursão infinita está acontecendo. E o range error foi lançado justamente porque o número de execuções da função excedeu o limite da call stack. Por isso que é muito importante você assistir o teste falhar logo depois que você escreve ele, para pegar falsos positivos como esse e entender por que eles aconteceram. O que a gente pode fazer então? Abaixo desse primeiro if que lança o type error, a gente pode inserir o outro if dizendo que se o number for menor que 0 ou se o number for maior que 20, a gente vai lançar com throw um new range error. Se a gente salvar e olhar o terminal, ok, o teste continua passando, só que agora, ao invés do teste passar devido à execução infinita da função, ele está passando devido ao range error que a gente acabou de implementar. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa para a gente comprovar isso. Agora, a gente pode escrever um teste que checa se a mensagem do range error que foi lançado corresponde à mensagem que a gente especificar no teste. É a mesma estratégia que a gente executou nesse teste do type error. Então a gente pode copiar esse teste e vamos colar ele abaixo do teste mais recente que a gente fez. Então a gente vai inserir o -1 como argumento da invocação da getFactorial, vamos modificar o nome desse erro para range error e vamos especificar a mensagem getFactorial should receive a number between 0 and 20 as argument. Como a gente também vai ter que inserir essa mensagem dentro do toBe, logo acima desse teste, a gente pode declarar uma const range error message que recebe essa mensagem que a gente recortou, na verdade que a gente colou, e agora a gente pode referenciar essa mensagem tanto na descrição do teste como dentro do toBe. Se a gente salvar e olhar o console, ótimo, o teste falhou e a gente assistiu ele falhar. Por que ele falhou? Porque o esperado era que a getFactorial, recebendo -1 como argumento, retornasse um range error com essa mensagem. Mas a mensagem obtida foi uma string vazia. Para fazer esse teste passar com o mínimo de código possível, a gente pode simplesmente copiar essa mensagem de erro e inserir ela como argumento da invocação do range error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê agora que todos os testes estão passando. Para a gente comprovar que aquele falso positivo que aconteceu agora há pouco, que foi esse teste, aconteceu devido à execução infinita da função, a gente pode comentar esse if que lança o range error, salvar, e se a gente ver o terminal, olha a mensagem que a gente recebeu. Maximum call stack size exceeded.
Ou seja, de fato, a getFactorial, recebendo -1 como argumento, estava lançando um range error. Mas esse erro estava sendo lançado devido à execução infinita da função, e não devido a alguma estratégia que a gente tivesse implementado no nosso código. Ou seja, realmente era um falso positivo que a gente pegou por ter o hábito de assistir o teste que a gente escreve falhar.